hoje é um texto conhecido, geralmente histórias infantis trabalham com esse texto, né? Quem aí nunca ensinou a história de Samuel? Pode eu ver? Já ensinaram talvez a história de Samuel sendo chamado por Deus, aquela questão que ele está dormindo, aí chama, né? Essa história de hoje. É que não está respondendo aqui, gente. Só um minuto. Só para eu poder arrumar. Hoje é dia bem conhecido da história de Samuel. Vamos lembrar o que nós vimos até aqui, tá? Primeiro capítulo de 1 Samuel, nós temos o capítulo 1 e 2, o foco é o nascimento de Samuel. Como se deu esse nascimento? De forma milagrosa, é de um mistério, lembra? É de uma moça estéril que não pode ter filhos, apesar do seu nome ser Ana, e é graciosa. A outra esposa de Penina, ou de Eucana, é Penina. Ela tem muitos filhos, e ela zomba de Ana porque ela não pode ter um filho. E lembrando que isso era uma vergonha para as mulheres, né? Todas as mulheres tinham esse desejo, porque sabiam que a promessa era de um varão que viria de uma mulher, para libertar Israel, para libertar o povo de Deus. Então era vergonhoso para uma mulher não ter filhos. Então tem toda aquela situação de vergonha, de vexame de Ana, e o Senhor atende a oração dela. Ela vai todo ano com a sua família até Siló, onde está o tabernáculo, oferecer sacrifícios, e numa dessa ida ela ora. Eli, que é o sacerdote, acha que ela está bêbada, ela o corrige, e ele a abençoa, e então ela tem um filho, e ela promete fazer o que com o filho? Entregar ao Senhor. Então ela promete dedicar esse filho ao Senhor, e é isso que ela faz. No capítulo 2, ela ora, em uma oração que é a base teológica para todo o livro. Em resumo, o que essa oração diz? Contrastes entre os humildes e os soberbos. Tá? Isso é muito importante, toda aula eu vou frisar isso. A oração de Ana é a base teológica para o livro todo. O Senhor vai trabalhar exatamente como Ana ora. Ele exalta os humildes e ele humilha os soberbos. E isso já é visto primeiro com Ana e Penina, mas logo em seguida isso é visto com quem? Com o sacerdócio em Israel. Semana passada foi aquela nojeira de sacerdócio, né? Que os filhos de Eli faziam tanta coisa errada, eles roubavam sacrifícios de quem ia sacrificar, eles dormiam com as mulheres que serviam a tenda, e Eli era conivente com isso. E o Senhor manda um profeta para dizer: isso vai acabar, a tua linhagem vai ter fim, Eli. E Samuel está crescendo ali junto a Eli no tabernáculo. Então hoje, 1 Samuel 3, de 1 a 21, vamos então a algumas questões introdutórias do nosso texto, né? Israel estava, lembre-se, o contexto aqui é uma crise moral e espiritual, não tinha governo, não tinha um rei, e a casa de Deus estava comprometida. O lugar que devia ser santo era um lugar podre. Você tinha 2 sacerdotes, os filhos de Eli, fazendo o que faziam, e o pai que não fazia nada. Então, o próprio serviço religioso estava comprometido moralmente. O que Deus faz? Hoje a gente vai ver que Deus começa a agir. De fato, Deus começa a agir. Nós já vimos que vem a criança, Samuel vem, Deus está agindo. Não é que Deus não está, mas Deus está agindo ali nos bastidores, né? Veio uma criança que é fiel, contrastando com os filhos de Eli, mas aqui Deus vai agir ativamente, não mais nos bastidores. Deus vai ativamente falar com Samuel, tá? Ele vai levantar alguém. Deus vai mudar a situação hoje por meio de um menino a quem ele vai chamar e que vai obedecer a Deus. Lembrando, a palavra de Deus, isso é importante no nosso texto hoje, a palavra de Deus é algo definidor de mudanças. A palavra de Deus muda situações. Mudou a tua vida, mudou a minha vida, muda situações. E a gente vai ver hoje a palavra de Deus mudando situações. Sem a palavra, o povo está nas trevas, não tem orientação, né?
E o veículo usual da palavra aqui era o profeta. Um povo sem o profeta, portanto, o povo não usufrui dos benefícios da palavra de Deus, porque não tem o profeta para falar. Mas isso vai mudar hoje. Vamos lá, versículo 1 diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Lembre-se, sempre que o autor dá faz um comentário dele, lembre, ele está narrando uma história. E Samuel servia a Eli. Aí parece que ele sai um pouco da história e fala assim: ó, naquele tempo, isso não é história, isso é um comentário do autor. E sempre que o autor comenta, tem que grifar isso, porque isso é importante para o nosso texto. É um autor inspirado dizendo: ó, não tinha a palavra de Deus, era rara. Não, as visões não eram comuns. Tinha uma situação de silêncio de Deus. Tá? Então, olha só, Samuel era jovem, veja que o texto diz que ele era jovem ainda. Alguns autores aí vão dizer talvez cerca de 12 anos. Ele foi para o tabernáculo com mais ou menos 3, depois de desmamado. Tá? Então ele está crescendo ali. A mãe dele leva a roupa para ele todo ano, lembra? A estola lá, ela faz para ele. Ele está crescendo. Ele é um sacerdote, tanto é que ela faz roupa de sacerdote para ele. E ele está crescendo. Aqui, a palavra para jovem é uma pessoa que não atingiu ainda a maturidade física ou mental. Essa palavra no hebraico. Por isso a gente pode dizer, ele não era assim 19 anos, ele era menos, ele tinha menos, talvez uns 12 anos aqui, tá? E nós sabemos que houve tempo no passado de Israel em que o povo recebia a orientação do Senhor com clareza. Por exemplo, na época de Moisés, o Senhor aparece a Moisés, o Senhor escreve as tábuas da lei, o Senhor ordena a Moisés que escreva, tem orientação direta. E aqui o texto nos diz, com um comentário autoral, que naqueles dias a palavra do Senhor, a palavra de Yahvé, veja Senhor maiúsculo aí, era rara. Aqui uma possível tradução de rara não é só que ela não era comum, ela era sem estima, não era tida em muita conta. Também é uma possível tradução, não só da falta da palavra, mas não era valorizada. Se havia, não tinha valor. Isso nos mostra o caos espiritual que Israel estava, não é? Então, não valia muito a palavra do Senhor. Sendo rara ou sendo falada, quando falada, esse era desprezado, tá? Então, um tempo de grande tristeza para Israel. Por quê? Quando Deus está em silêncio, qual é o sinal disso? Juízo. Julgamento divino. Eu não vou falar. A liderança corrupta na casa de Deus. O povo, se você se lembrar do final de Juízes, cada um fazia o que achava reto. Você tem no final lá de Juízes histórias macabras, né, de esquartejamento de mulher, de Mica fazendo um santuário na sua casa. Você tem idolatria muito comum em Israel, você tem caos moral, e você tem na casa de Deus pecados gravíssimos. Então, a presença de Deus se fazia rara e não tida em alta conta. E lembre-se que visão era uma das maneiras de Deus transmitir a sua palavra ao profeta, por meio de visão. Assim era naquele período também, tá? Alguns casos raros aconteceram naquele contexto. Juízes, o anjo do Senhor aparecia, né? Você tinha alguns casos esporádicos, mas você tinha. A questão é que Deus não estava dando a palavra para ninguém ali, sinal de juízo do Senhor. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Então, olha lá, Eli dormia em um lugar que ele tinha costume, todo o aparato do tabernáculo tinha um lugar que ele dormia conforme ele era acostumado a dormir. Eles têm uma informação aqui que, gente, nunca é por acaso.
os olhos dele estavam começando a escurecer-se a ponto de ele não poder ver. O que isso liga você com o versículo anterior? As visões eram... Então o autor falou, Deus não se mostrava, certo? Naquele período. E você tinha um sacerdote que era, se tinha alguém que devia ver o Senhor, devia ter visão espiritual para as coisas, era o sacerdote. O que o texto diz? Os próprios olhos de Eli já estavam ruins. Isso é fisicamente, certamente, mas o autor está nos mostrando algo. Há um sacerdote falho em visão. Há um sacerdote falho em visão. Físico? Sim, é físico. Mas ele está nos mostrando algo mais. Você tem alguém que a sua visão já não consegue ser boa. E você tem um período em que Deus já não... que as visões eram raras. Então, aqui, a cegueira de Eli reflete um pouco a situação de Israel. Você tem um sumo sacerdote já sem visão. E tendo se deitado também Samuel, versículo 3, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então, olha só. O autor nos dá um local de repouso de Eli, que é o local onde ele está acostumado. Agora, olha o contraste. Samuel, que era um garoto, ele se deitava no templo do Senhor, em que estava a arca. Posição de destaque. Uma posição próxima do Senhor. É isso que o autor está dizendo. Samuel tem uma proximidade com o Senhor até no seu local de dormir. Ele está deitado próximo da arca. O que é a arca do Senhor? É a presença do Senhor. O autor está nos mostrando o contraste. Ele tem um lugar acostumado lá. Samuel é no templo perto da arca. Ele já está mostrando o contraste aqui, tá? É mais provável talvez que ele estivesse na sua função sacerdotal, cuidando das lâmpadas. Era aquele menorá, sabe aquela lâmpada de 7 castiçais? São 7 castiçais, ficava no lugar santo, antes do véu. Depois tinha o Santíssimo Lugar. Esse lugar santo, onde ficava a mesa da proposição, o altar do incenso e as lâmpadas, esse castiçal, era ali onde Samuel dormia, porque ele cuidava que as lâmpadas ficassem acesas, tá? Era uma das funções sacerdotais. Samuel estava dentro ali, e Eli era um lugar acostumado. Olha o que o autor está nos mostrando já com esses contrastes, né? Então Samuel permanecia perto da presença de Deus, simbolizada pela arca da aliança. E curioso, né? Nós vimos semana passada que, tendo se deitado Samuel perto da arca do Senhor. No texto passado, a palavra deitado apareceu. Os filhos de Eli se deitavam com as mulheres. O autor está nos mostrando com o mesmo verbo. Olha só, o que os filhos de Eli como é que eles se deitavam? Com mulheres. Samuel se deitava na presença do Senhor. Tudo bem? Ele está mostrando contrastes ainda. Samuel é alguém aprovado, tá? Então, como a vista de Eli estava fraca, então Samuel devia cumprir o seu plano, talvez dormindo no templo, e para cuidar das coisas do templo. E essa lâmpada, esse menorá, castiçal de 7 castiçais ali, deveria ficar aceso durante a noite toda. Abra em Êxodo 27. Êxodo 27. Essa é a prescrição para que esse menorá ficasse aceso durante a noite toda. E por isso alguém tinha que cuidar disso para que não se apagasse. Êxodo 27. 20 e 21. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro. É esse candelabro aqui que é essa lâmpada, tá? Para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações.
Então é na tenda, só que fora do véu. Claro, Samuel não poderia entrar onde tem o véu, só o sumo sacerdote podia. Então ele está antes do véu, mas ele está dentro, deixando essa lâmpada, esse candelabro aceso, da tarde até amanhã. Então ele devia passar a noite inteira acesa. É isso que Samuel está fazendo, para que não se apagasse essa lâmpada, tá? Então Samuel dorme perto da lâmpada. Então você tem aqui, eu não estou querendo alegorizar o texto, e isso é um perigo, a gente alegorizar, e tudo aqui é uma alegoria. Não, de fato ele estava lá. Agora, me parece que há simbologias aqui sendo ditas. Você tem um sumo sacerdote cujos olhos estão ficando escuros. Você tem um Samuel que dorme perto da luz. Você tem alguém que está perto do Senhor e perto da luz. E você tem alguém que deveria ser o orientador espiritual de Israel que não vê mais. Então, nós temos essa simbologia marcada aqui. Pois não? Só uma dúvida. Os filhos dele, não eram eles que deveriam estar fazendo essas coisas ao invés de Samuel? Então, eles cuidavam do sacrifício fora. É muito sacrifício. Muito sacrifício. O Samuel cuidava de coisas, de organizações internas, provavelmente, tá? Ajudando Eli no que diz respeito internamente ali ao tabernáculo. Como a quantidade de sacrifício era muito, nós vimos nas festas de Israel, né? Por exemplo, festa dos tabernáculos, eram muitos sacrifícios diariamente. Então eles cuidavam provavelmente de sacrifícios, de sacrificar ao Senhor e de se deitar com mulheres. Então eles estavam ocupados com outras coisas, né? Vamos lá. Então, certo dia, a gente poderia falar, certo dia, versículo 2, 4, o Senhor chamou Samuel. Poderia dizer isso, né? Certo dia o Senhor chamou Samuel. O que é isso que está no meio? O autor está nos mostrando a situação, como é que Samuel estava, onde ele ficava, o que ele fazia, como é que ele estava, tá? Por que Samuel ficava onde ficava. E isso tudo nos ajuda a mostrar a proximidade de Samuel com o Senhor, tá? Está mostrando a cena. A cena, isso. Que tem o que nos dizer, é isso que eu estou dizendo. A cena nos diz também algumas coisas sobre Samuel e sobre Eli. Então o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então, curioso, né? Você tem um sumo sacerdote. E quem que o Senhor chama? Quem você esperaria que o Senhor chamasse? O sumo sacerdote deles. Mas não é o sumo sacerdote que é chamado, é Samuel. Samuel, Samuel. Então Deus rompe o silêncio. Lembra do versículo 1, naqueles dias? A palavra de Deus era rara. Gente, de repente, o Senhor mesmo diz: Samuel. Ele quebra o silêncio de alguns tempos. Você imagina isso? O Senhor chama diretamente Samuel. Não foi por meio do profeta, que foi semana passada. Lembra? O homem de Deus veio e falou para Eli: assim diz o Senhor, mas é o próprio Deus que está chamando agora. Ele chama Samuel, chama o menino, não chama Eli. E Samuel diz: eis-me aqui. Sim, correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar. 6, né? Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Esse levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Vamos parar aqui. Quantas vezes a palavra chamar, o verbo chamar tem aí? Ó, a partir do 4, né? Ó. O Senhor chamou o menino. Correu e tu me chamaste. 2, não te chamei. 3, tornou a chamar. 4, tu me chamaste. 5, não te chamei. O que está acontecendo aqui? Chamado. O Senhor está chamando alguém, tá? E aí vem o versículo 7, interessante, diz assim, ó: porém Samuel não conhecia Yahvé, não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de Yahvé. A questão aqui não é que Samuel não conhecia o Senhor, assim como os filhos de Eli não conheciam o Senhor.
A gente lê lá no capítulo 2, versículo 12, que os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Mas aqui, os filhos de Samuel não conheciam o Senhor, é diferente. Por quê? Os filhos de Eli têm um problema moral. Tem um problema que o cegou de conhecimento de Deus. Samuel ainda não tem experiência com o Senhor, no sentido de conhecer o chamado do Senhor. Ele está aprendendo, é isso. Ele demora a entender porque ele não conhece, ele tem falta de experiência. É essa questão de não conhecia. Os filhos de Eli não conheciam de outra maneira. Samuel falta experiência para ele. Então, ainda que não tivesse aqui no ápice do seu potencial, Samuel é chamado, mas ele não conhece ainda. Por isso que ele tem dúvida: quem é que está me chamando? Esse verso não mostra a conversão dele? A conversão de Samuel? Isso. Não é a conversão, é o chamado. Então, é o chamado específico para uma tarefa específica. Porque quando eu li, eu pensei assim: nossa, Samuel não conhecia o Senhor, parece que dá a entender que ele estava lá só servindo. Então, E eu até coloquei nos nossos dias, né? Existem pessoas que servem o Senhor, mas não conhecem o Senhor. entendo. Esse conhecer, em se tratando de Samuel, não é esse conhecer. Ele sabia todos os ritos, ele estava sendo ensinado sobre o Senhor ali, mas ele não tinha uma experiência pessoal com Deus ainda. Eu não estou dizendo que é uma conversão aqui, é um chamado específico para tarefa específica. Ele não conhece a voz, apesar de estar lá, ele não conhece a voz, ele não tem experiência ainda sobre ele. Ele é um garoto, tá? Não é uma conversão, é uma experiência ali com o Senhor diretamente, não de conversão, mas de reconhecer. É o Senhor que está falando isso. Deise. E assim, né, eu acredito, né, não sei se, que também ele não tinha um bom exemplo de quem realmente era Deus. Vamos dizer assim, eu acho que todo o preparo, todo o mecanismo da alça dele conhecia, mas Ofni e Finéias não eram exemplos de mostrar realmente a adoração, Santidade, de ter exatamente. santidade. E o Eli, coitado, era É. não dominava nem os filhos, então assim, ele não tinha. Então eu acho que esse conhecer também é isso. É conhecer o Deus de poder, assim, não apenas o ritual. O rito. Então, pois é, tanto é que ele não reconhece a voz, porque ele não tem as experiências ainda. Falta isso a ele. E é por isso que o autor coloca. Samuel não conhecia o Senhor ainda e não tinha sido manifestada a ele a palavra do Senhor. Por isso é que ele não sabe quem é. Então ele vai chamar ele. Então, versículo 8. O Senhor, pois, Yahvé, tornou a chamar Samuel. Mais uma vez chamaram aí. Terceira vez, ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, 3 vezes. Então entendeu Eli que era Yahvé, que era o Senhor quem chamava o jovem. Então veja, Samuel tem uma disposição. Estou aqui, eis-me aqui, mas não sabe quem é. E o fato dele se levantar 3 vezes de madrugada reforça, ele pensava assim que era Eli. Gente, quando o Senhor chamou Moisés, chamou os patriarcas, teve o chamado e a resposta é: eis-me aqui. A resposta era essa. Então nós estamos sendo trazidos para uma pessoa importante agora, a quem o Senhor chama, que responde: eis-me aqui. Um judeu lendo isso falaria: Moisés também fez isso. E Moisés para o judeu é Moisés. O judeu falaria: Moisés respondeu assim também. Então a gente está diante de uma pessoa muito importante para Israel. Alguém a quem o Senhor chama e que ele responde: eu estou aqui, eis-me aqui. Ele não se nega. Então ele percebe que era o Senhor, entendeu que era o Senhor. Precisou 3 vezes para o velho Eli, dizer: não fui eu que chamei. Talvez, aí já sabe do histórico do Eli, da sensibilidade espiritual dele maravilhosa, Pensou que estava bêbada, estava orando. Ele não repreendia os filhos. Aí alguém chama, fala: não sou eu, vai dormir. Chama terceira vez, então acho que é o Senhor chamando ele. Mas ele percebe isso, versículo 9 diz: por isso ele disse a Samuel: vai de tarde, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, fala, Yahvé,
Olha ele tem essa percepção, é Yahvé. Eu não sei o que passou na cabeça dele, né? O Senhor está chamando ele, não eu. Você já pensou que ele pensou isso? Por que não eu? Mas enfim, é uma questão que eu pensei. Por que ele e não eu? Eu sou o sacerdote, eu sou o sumo, mas enfim. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então ele orienta Samuel, ó, se ouvir de novo, responde, fala Yahvé. Ou seja, olha o que ele falou. É Yahvé que está chamando você. Responda a Yahvé. No tempo onde a palavra de Deus era rara, onde as visões não aconteciam mais. Você tem uma coisa nova acontecendo aqui, e Eli, depois de 3 vezes, percebe isso. 10. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. O que está faltando nesse versículo? Fala, Yahvé. Não tem, né? Não sei se Samuel ficou um pouco, e aí, será que é mesmo? Fala que teu servo ouve. Ele não fala, fala Yahvé, porque essa foi a orientação. Fala Yahvé, teu servo ouve. Ele não diz isso, mas ele responde, fala que teu servo era um garoto de 12 anos, talvez, um pouco menos, um pouco mais. Então agora, por esses termos aqui, veio o Senhor e ali esteve. Alguns estudiosos dizem que teve uma visão. Houve uma visão. Samuel viu alguma coisa. Porque o Senhor esteve ali, veio e esteve. É diferente de chamar. O Senhor vai e está ali. Tá? Então, como eu disse, isso ecoa o chamado de Moisés. Lá na sarça ardente, Moisés é chamado. Moisés ele responde, eis-me aqui. Tá? Deus está chamando Samuel como chamou Moisés. Como eu disse, isso é importantíssimo. Tá? Então, enquanto ele estava ficando cego, Samuel está recebendo uma visita do Senhor. Esse é o chamado de Deus a Samuel. Então, você tem aqui uma mudança em Israel. Alguém está sendo chamado diretamente pelo Senhor. Alguém que veio de um nascimento milagroso. Alguém que veio de algo que não era esperado, coisas inesperadas. O Senhor abre o ventre de Ana. Vem Samuel, ele é entregue para o trabalho no tabernáculo. Ana canta, diz que virá ungido do Senhor. Depois nós temos a confirmação de que Samuel é um sacerdote em treinamento pelas vestes. E vem o Senhor falando contra a casa de Eli. E agora vem o ápice. Estou chamando o meu novo servo. O Senhor mesmo está chamando um novo servo para si. E aí o Senhor fala com Samuel. Diz o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Olha só, essa expressão tinir os ouvidos é empregada em 2 Reis e em Jeremias. Vamos abrir lá em 2 Reis 21. 2 Reis 21. 12. Segundo livro dos Reis 21, 12. Segundo Reis 21, 12. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, e todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Em Jeremias 19 também tem essa expressão. Qual é o que há de comum em 1 Samuel 3, 2 Reis e Jeremias? Palavras de juízo. Palavras de juízo são precedidas de vão tinir os ouvidos das pessoas. Então é como se fosse um zumbido nos ouvidos. O ponto aqui é que Deus está falando para Samuel, eu vou fazer uma coisa que quem a ouvir vai ficar com um zumbido. A expressão denota juízo. Vai vir o julgamento do Senhor agora aqui. Tá? Então a primeira mensagem de Deus revelada a Samuel foi sobre o juízo que viria sobre a casa de Eli. Ora, Deus já tinha feito isso antes, não é? Semana passada nós vimos que veio um homem de Deus e colocou o dedo na cara de Eli e falou um monte de coisa para ele. Juízo, não foi isso? Você vai se dar mal. Vão morrer cedo, os que ficarem vão sofrer, você vai mendigar pão. Agora, Deus está falando isso para Samuel. O que Deus está fazendo?
falando a mesma mensagem em geral que ele falou para Eli por meio de um homem de Deus, Deus fala para Samuel. Deus está colocando Samuel como um profeta. Samuel, você é meu profeta agora. Você é meu porta-voz. Aqui começa o chamado, o ofício profético de Samuel. Ele é chamado para falar a palavra de Deus, diretamente por Deus. O que estava para acontecer então, a família de Eli, não era a ação de nenhum inimigo, era juízo de Deus. E gente, imagina essa mensagem na boca de um menino, para falar para o seu chefe. Mas vamos ver a mensagem. Então ele falou, ó, presta atenção que vai acontecer um negócio que vai zumbir os ouvidos de todo mundo. Ou seja, Samuel, isso vai vir coisa feia aí. 12. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, à sua dinastia. Isso quer dizer, começarei e cumprirei. Então o juízo na casa de Eli é anunciado pela segunda vez, agora diretamente por Deus, não mais por um profeta que não tinha nome. Agora a gente tem Deus falando para um menino chamado Samuel, o que ele vai fazer com Eli. Ou seja, Deus está colocando o ofício sobre Samuel. Você vai dar essa mensagem. Deus vai julgar o pecado com a severidade que o pecado merece, tá? Os pecados dos filhos de Eli eram grosseiros ao Senhor, eram ofensas. E Deus precisa acertar essas contas. Então Samuel é colocado na mesma função daquele homem de Deus, que levou essa mensagem de juízo. E Deus diz, eu vou cumprir. Eu vou suscitar, eu vou fazer acontecer o que eu tenho falado, tá? Eu comecei e eu vou terminar. Porque, 13, já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Então veja, Deus de novo confirma o que ele falou. Mas Deus já falou, nós já sabemos. Mas por que ele está repetindo isso? Porque ele está autorizando Samuel. Ele poderia não falar de novo, já falou com o homem de Deus. Mas agora ele chamou um menino e falou, você está autorizado a ter essa mensagem. E eu, o próprio Yahvé, está passando para ele. O que você queria falar? Não, era isso que eu... Então veja, a ira de Deus não seria só para os filhos de Eli, mas também pelo próprio Eli, porque Deus confirma, ele não os repreendeu. Tá? Ele não havia cometido os pecados dos filhos, mas ele era conivente. Essa é a questão aqui. Então o Senhor acusa Eli de modo específico e responsabiliza ele também pelo que os filhos fizeram, porque ele deveria cumprir a sua função de pai e sumo sacerdote e não deixar aquilo acontecer. Eliseu. Tinha os ouvidos, para mim tem um sentido um pouquinho diferente. Não dá para fingir que não ouviu o que vai acontecer. Então, fica um zumbido. A questão, olhando essa expressão e lendo como é que ela foi colocada, vai ficar um zumbido que não vai parar. Não é perceptível o tempo todo. Não tem como fingir. Não tem como fingir. Porque vai ver acontecer. Não tem como ninguém dizer. Estamos falando a mesma coisa. Vai ficar um zumbido. Vai te nos ouvidos. Não dá para você fingir. Vai incomodar. Agora, tem um momento, acho que no capítulo 2, né, que isso. E aí, como é que acontece? Então, olha só. Ali diz que ele era muito velho. Volta lá, vamos ver lá no 1 Samuel 2, no capítulo passado. Parece que ele está exaltando, né? Isso, Mas ele dá... Tardio? Então, pois é, olha lá. 1 Samuel 2, 22, olha lá. Era, porém, ele já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ele era muito velho e ele ouvia tudo quanto os filhos faziam. Então, ele era velho e sabia, ele ouvia isso acontecendo. No 23, ele diz, por que vocês fazem tais coisas? Eu ouço constantemente.
Ele sabia há muito e não repreendeu. Aqui ele dá uma exortação. Não é boa a fama esta que ouço. Você está fazendo transgredir um pouco do Senhor. Então, veja, é um tempo de conivência. É muito tempo, ele já era velho. O texto diz que ele já era velho. E ouvia. E o texto fala de novo. Ouve constantemente. Ele podia tirar os filhos da missão de Sim, fazer. ele podia. Eu acho que Era a função dele tirar, porque era um pecado gravíssimo. Eles estavam atentando contra os sacrifícios. É por isso que Deus diz: não vai ter perdão. Eu vou fechar a porta do perdão, vou matar. Porque é a mesma coisa que alguém se levantar contra a cruz, que é um instrumento de perdão. O sacrifício ali era um meio de perdão. Eles se levantavam contra o sacrifício. Porque ele tem consciência de tudo que estão. Eles se levantavam contra o meio que eles poderiam ser perdoados, e eles pisavam. É como alguém pisar na cruz. É esse o nível. Alguém chegar para sacrificar, vai falar: eu pequei, o sacrifício vai ser para encobrir meus pecados, mas está sendo feito por um pecador pior do que eu. Está sendo roubado. O que vai perdoar está sendo roubado. A gordura está sendo roubada. Ele tá chutando o que perdoa. Ele está menosprezando aquilo que perdoa alguém. Aí Deus fala: chega, eu vou matar. Porque não dá. Como é que a gente pode entender, então, no verso 23, ele fala assim, ó: e disse-lhes: porque vocês fazem essas coisas, pois de todo esse povo ouço constantemente falar das coisas, mas que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama essa que ouço, vocês estão levando o povo a transgredir. Sim. Semana passada. Ele está chamando a atenção, mas o que ele está concluindo aqui é que ele já estava velho, ele ouvia isso constantemente, ele deixou de fazer por muito tempo. Já era para estar fazendo. Já era para ter tirado há muito tempo. Já era acostumado. Foi muito sutil. Não é boa fama. Não é boa fama. Olha o que vocês estão fazendo. Sai daí. Vocês não têm que nem estar aqui. Percebe? Ele foi muito. E o Senhor fala: olha só, ele não os repreendeu. Durante quanto tempo ele ficou quieto? E o homem de Deus, semana passada, falou: você come você se engorda com o que eles fazem. Você lembra que eles pegavam as comidas? Ele comia. Ele também comia. Ele não só sabia, ele comia. Então, é assim. Ele é repreensível aqui. Ele não repreendeu os filhos dele. Então o Senhor acusa ele disso com razão. Então, 14. Portanto, jurei à casa de Eli, à dinastia de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Justamente por isso. Puxa, mas cadê a misericórdia? Eles estavam pisando o sacrifício. É esse, o pecado é esse. O pecado é menosprezar o que perdoava. É execrável o que eles faziam. Eles blasfemavam contra aquilo que purificava pecado. Como eu disse, é uma blasfêmia contra a cruz. É dizer: isso aí não serve para nada. Tem relação com a blasfêmia com o Espírito Santo? Não, eu creio que não tem a relação com a blasfêmia do Espírito Santo, tá? Porque parece que Pode trazer essa ideia, mas eu creio que não tem essa relação direta. Ali, blasfêmia é atribuir aos demônios o que Jesus fazia, tendo totais provas de que ele é o Messias pelo que ele estava fazendo, e você atribui isso a demônios. Tá? Aqui eles desprezavam o que purificava. E aí Deus mostra desprezo a eles também. Rejeitar o sacrifício é rejeitar a esperança de perdão. É isso que eles estavam fazendo. Tá? E aí acabou a palavra de Deus a Samuel. Palavrinha leve, hein? Vem cá, Samuel, tem uma palavrinha para tu. Um servicinho. Tem um servicinho para você. De 12 anos. Ficou Samuel deitado até pela manhã. Imagina o olhão instalado, né? Ele tem um encontro com Yahvé, que não falava há muito tempo, e ouve essa mensagem. A mensagem desse teor. Aí ele já sabia que era o Senhor. Contra Eli, contra o chefe dele. Ele,
contra exatamente, contra o orientador, o tutor ele dele. gostava do Eli, né? Porque foi criado por Foi ele. criado ali com ele, desde os 3 anos pelo menos. Então abriu as portas da casa do Senhor, fez o trabalho que ele tinha que fazer, abriu as portas, porém temia relatar a visão. Veja, era uma visão. O Senhor apareceu a Samuel. Eu ia perguntar isso. Como é que você tem a visão? Ele viu o Senhor. Então olha só. Como é que Samuel ia introduzir o assunto? Então Eli, vem cá. Senta aí. Você vai morrer, você vai morrer. Né? O negócio tá bom pra você, não. Não é ele temia, não é de se espantar, gente. Ele temia, um garoto, né? Ele tinha que Confusão na temer. cabeça dele. É evidente o temor de uma situação muito difícil, né? Mas ele tem que entregar essa mensagem, e é uma mensagem de juízo severo. Ele não sente alegria em fazer, percebe? Então Samuel acordou e vai, que agora esse cara vai sair daqui. Não, ele tem medo, ele teme, porque é Eli, é o que o orientou. Querendo ou não, ele tinha certa reverência, certo apreço pelo Eli, mas e aí então ele tem medo. Ele não sabe o que Ele- fazer, né? Ele é humilde, ele não sabe o que ele fazer. ouve. O que eu vou fazer? Não me encubra nada. Então, aí já ele vai falar. Então, ele abre o santuário para que os sacrifícios comecem durante o dia lá, faz o serviço dele, e ele começa. Então, ele chama Samuel. Na hora, quem é que chama Samuel? Eli mesmo. Antes foi Deus. Deus chamou. Agora chamou Eli. A Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Pronto, ele está disposto. Ele é alguém sempre disposto, né? Então ele disse a ele: o que é que o Senhor te falou? O que Yahvé te falou? Peço-te que não encubras isso a mim. Assim, Deus te faça o que bem me aprover se me encobrir de alguma coisa. Ainda dá uma ameaçada, né? De tudo que te falou. Se me esconder, que Deus faça que você, tudo que te aprover a Ele. Então me fala, eu quero saber o que Yahvé falou para você. E aí Samuel 18 faz o trabalho de um profeta. Qual o trabalho do profeta? Falar o que Deus diz. Ah, mas não é agradável. Não perguntei. Ah, mas o fulano então vai ficar de mal comigo se eu falar então. Mas é o que o Senhor está falando. Ah, mas vai criar mal-estar então. Mas é a palavra do Senhor. Lide com o Senhor. Então Samuel, de 12 anos, ele falou isso. Essa é a função de um profeta. Ele fala o que o Senhor diz que é para falar. Diga de nota que ele não distorceu nada, não alterou nada da mensagem. Ele entregou fielmente o julgamento a Eli. Ou seja, ele faz o papel de profeta. O profeta é a boca de Deus para o povo. Gente, veja lá Isaías. O chamado de Isaías é: você vai falar para um povo que não vai te ouvir. Você vai receber esse chamado? Vem cá, vou falar um negócio para você vai falar lá, ele não vai te ouvir, mas você vai falar. Não vai ouvir mesmo, mas você vai falar, porque é para juízo dele. Essa era a função de Isaías, falar para o povo que não ia ouvir. Sem fama. Exatamente. Só pela obediência. Só para obedecer, é isso aí. Não vai ter fama. Jeremias foi jogado no poço, só sofrimento. Mas a palavra de Deus tem que ser dita. Doa quem doer. É isso que o texto diz, irmãos. Não posso falar outra coisa. Esse é o profeta de Deus fiel. O texto diz isso. Se te agrada ou não, aí você lide com o dono do texto, não comigo. Enfim. Hoje não acontece. É o que hoje, infelizmente, não é que é bem assim, né? Hoje, infelizmente, tem muitas igrejas em que você é politicamente correto. Você não pode falar o que ofende. Se eu falar, vão embora. Se eu falar, vão embora. Se eu falar isso, é filho do presbítero, ou é filho do pastor. Filho do pastor tem que ouvir a palavra de Deus também. Se estão erradas, tem que ouvir a repreensão. Não, eu vou falar, é filho do fulano lá, é do maior dízimo, não fala não. Então, Aí aparece o Off the King, né? aí aparece os Off the King, The Power, aí ninguém fica aí essa questão. Sabe, aí a igreja fica nessa bobeira, né? Agora, é a palavra do Senhor, não importa para quem é. E aqui é isso, é juízo para Eli, para o sumo sacerdote. Então,
Samuel fala tudo que recebeu de Deus conforme um profeta tem que falar. E qual é a reação de Eli? E disse Eli: é Yahvé. Ele já tinha ouvido antes, você lembra? Semana passada, um homem de Deus falou na cara dele. E agora o Senhor confirma isso por meio de Samuel. O que ele falou? O que ele imaginou? Estou diante de um profeta. O Senhor confirmou a esse menino: faça o que bem lhe aprouver. Então agora, antes ele falou: se você não me contar, faça o Senhor o que bem te aprouver, não é? Agora ele fala para si mesmo: faça o que o Senhor bem aprouver, porque é para mim o negócio. Ele aceita o que houve, né? Imagina talvez grande tristeza, grande arrependimento. A gente não vai ficar conjecturando o que ele sentiu aqui por não ter feito o que devia ter feito, mas agora acabou. A família dele estava em vias de acabar e vai acabar. Já Hofni e Finéias vão morrer, Eli vai morrer. A gente vai ver lá com Salomão que o último sacerdote da linhagem é tirado, e em Salomão acaba a dinastia de Eli. Ele que essa mão espetando na briga da arca. Ele morre porque ele cai para trás, ele é gordo, ele cai, quando ele fica sabendo, ele cai para trás e morre, quebra o pescoço. É isso mesmo, semana que vem, provavelmente. E termina aqui essa questão. Agora vem comentários do autor. Olha quantos comentários para terminar o nosso texto. Crescia Samuel, então, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então olha só, Samuel crescia, o Senhor era com ele. Um judeu lendo isso vai falar: opa, eu já vi isso aqui em José, e o Senhor era com ele. O que se fala de Samuel, irmãos, se fala de grandes homens e de expoentes na história de Israel. Então ele está diante de um grande homem na história de Israel. O Senhor chama ele e diz: eis-me aqui. O Senhor era com ele. Isso é sobre José, sobre os patriarcas. O Senhor era com ele. Com Moisés. Isso, e o Senhor era com Abraão, e o Senhor era com ele. Isso é de patriarcas, de grandes homens do Senhor. Então o Senhor vai confirmando o Samuel como profeta. Ele continua crescendo, e ele assume aqui, veja, nenhuma das suas palavras deixou cair em terra. O que é isso? Ele não falava, nenhuma das suas palavras eram mentirosas, eram cumpridas. As palavras que ele dizia se cumpriam. Então isso era o atestado de que temos um profeta em Israel agora. Anos sem profecia, sem profetismo, anos. Temos agora um profeta. Ele crescia, nenhuma de suas palavras caía por terra. Agora tem uma nova dimensão do seu ofício. Ele era treinado para ser sacerdote, e agora ele é um profeta. Sacerdote e profeta. Temos dois ofícios em Samuel, tá? Numa época que as pessoas precisavam conhecer a palavra de Deus, Deus levanta alguém, um garoto. 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Olha o que o autor está falando. É um comentário do autor, grifa isso. O autor está dizendo: todo Israel dizendo, aquele é profeta. Está confirmado. O que é Dan até Berseba? Dan é lá no norte, Berseba no sul. Do Oiapoque ao Chuí, como se fosse isso. Todo Israel, a geografia de Israel sabia: em Siló tem um profeta. Ele estava confirmado como profeta. Israel reconhece essa confirmação e conhece Samuel. O Senhor era com ele, o ministério dele começou, seu ofício profético. Desde as fronteiras norte e sul, Israel sabia agora quem era o profeta do Senhor. Lembra? A gente passa do versículo 1, de uma nação que não conhecia a palavra do Senhor, era rara, para uma nação que conhece agora. O Senhor agora tem palavra em Israel. Fala, Gustavo. Se todo mundo lá de Israel sabia que estava confirmado que Samuel era profeta de Deus, então Samuel teve que contar para as pessoas o que o Senhor falou com ele naquela noite. A gente pode inferir isso. Não necessariamente contar para todos, mas souberam que o Senhor apareceu a ele e que o Senhor havia confirmado a palavra com respeito à casa de Eli a ele.
Não sei se ele falou para todos, mas isso foi conhecido, de que o Senhor apareceu a Samuel e confirmou a palavra sobre a casa de Eli. Talvez ele não tenha dado uma palestra geral de pessoal, deixa eu falar aqui, ó, o Senhor falou isso, isso, isso. Mas soube-se pelo sacerdócio, pelos grandes de Israel, que Samuel recebeu visão e palavra de Deus. Gabi. Sim, sim. Então, sim, ele deveria falar para ele, ele deveria levar essa mensagem para frente, na minha opinião. O versículo 21 vai concluir isso. O Senhor se manifestava ali a Samuel. Não deixou nenhuma, e nenhuma de todas as suas palavras deixou Cair em Eu terra. acho que é Então, isso. certamente tiveram outras Outras orientações do povo em outras profecias situações vieram. e não caíram por terra, se cumpriu. Por isso que O versículo anterior nos ajuda nisso, porque como é que a gente sabe que nenhuma palavra caiu por terra? Porque se cumpriu o que a ele foi dito. Então isso foi ficando conhecido. O que o Senhor falava a ele se cumpria, o que ele falava se cumpria. Por isso que disse ali, versículo 19, nenhuma das palavras dele caía em terra. O Senhor se manifestava, continuou a aparecer. Percebe? Todos esses últimos versículos nos formam um cenário de que Israel está vendo que o Senhor está ali, de que palavras são cumpridas e de que Samuel é o porta-voz dele. Os 3 últimos versículos nos dão esse cenário. Ainda que não tenha relato de alguma situação específica que ele vá até um lugar e fale. Mas me parece que houve. não se resumiu Pelos a- 3 últimos versículos, é um resumo geral. O Senhor estava ali, se manifestava a Samuel e nenhuma palavra caiu por terra. Uma coisa que eu coloquei aqui foi que Deus não deu nenhuma orientação a Samuel o que ele devia fazer com aquela informação. Você vê que quando termina, já parte para Samuel acordar também. Deus falou, não, vai E fale para Eli. fala para Eli ou fale para Israel, que eu estou falando, não, tem só, ó, eu vou fazer isso, pronto. E aí Eli, que era interessado, Pergunta. então não teve uma necessidade de contar. Porque Sim, não mas era- veja só, o fato de Deus já ter falado o conteúdo na semana passada para um homem de Deus, e repetir para Samuel isso, diz muito. Deus está... Por que Deus está dizendo de novo o que ele disse? Ele disse para Eli, o homem chegou para ele e falou para ele diretamente. Agora Deus está colocando essa função, esse ofício para alguém que tem nome, a quem ele chamou, que vai ser conhecido por todo Israel. Então Deus repete. E diz, agora Samuel, você tem a palavra de Deus. Quando ele pede a ele fala, que é a função de um profeta, ainda que não tenha ordem para falar diretamente para ele, mas ele fala. E aí a gente vê, como bem dito aqui, pelos versículos finais, que acontecia de Samuel falar a palavra do Senhor, revelar a palavra do Senhor naquele contexto, a ponto de todos conhecerem, nenhuma palavra cair por terra. Tudo bem? Ficou conhecido assim. Isso, né? ficou conhecido. O que ele falava, seja de clima, seja de qualquer coisa, Não de se sabe. colheita, não se sabe, mas tudo acontecia. O que ele falava acontecia. Confirmava que o Senhor o tinha chamado. Já vi? Não, acabou. Não tem mais chance. Eles seriam, porque Deus os queria matar. Semana passada nós lemos o texto. Não, eles não iriam se arrepender porque Deus não queria mais. Então, semana que vem eles vão morrer. Porque Deus os queria matar mesmo. Tá? Então, olha lá, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então, de fato, um profeta havia nascido como ofício ali. O Senhor, ele continuou a receber a palavra do Senhor. Alguém chamado por Deus para o serviço de declarar a palavra de Deus. A palavra foi restaurada à nação. E o autor termina com esses 4 resumos, confirmando o ofício profético de Samuel. Tá? Agora, se antes de nós fazermos as nossas perguntas, uma questão importante, né? Quando eu lembro de ter aprendido esse texto quando criança, qual era a lição para a gente? Imagina você ensinar para as crianças assim, ó, criança, então Samuel, Deus chamou.
Então, vamos concluir, quando Deus te chamar, você atenda. Vai embora com isso. Você não coloca uma interrogação desse tamanho na cabeça de uma criança, você fala, quando Deus chamar, você atende. Eu nunca ouvi Deus me chamar assim. Alguém ouviu Deus falar, Jonatas, Deise, Adilson? Vocês já ouviram Deus chamar? Qual é o ponto aqui? É que é fácil fazer essa transição. Viu? Quando Deus chamar, você atende. E na prática? Na prática é, geralmente quando você explica alguém chamar seu nome, você olha, você me chama. Na prática é isso. Ou então, você tem... Aí credo, né? Ou então, quando for assim, ó. É assombração, né? Mentira, estou sozinho aqui. Lá em Pernambuco falam assim, vou chamar, não respondo, porque vem de buscar. Mas o que eu quero dizer com isso? Vira uma brincadeira e tal, mas veja só. Essa aplicação parece até espiritual e fácil, né? Quando eu chamar, você responde. Mas vamos parar e pensar, gente. Será que é essa a aplicação pra gente? A gente vai ouvir Deus chamar assim? Teu nome? Talvez você tenha alguma impressão. Ah, Deus está falando comigo. A gente ouve muito. Deus está falando que é para eu não fazer aquilo. Mas como é que Deus está falando com você? Está ouvindo a voz dele? Como é que é? É grave? É alta? Não é que eu estou ouvindo. É que é uma coisa assim dentro de mim. Ah, então peraí. Então não é uma voz de Deus. Percebe? Se você for cavucando, vai falar, de fato eu não ouvi voz nenhuma mesmo. Parece que é uma impressão que eu estou tendo. Ah, então como é que a gente faz com esse texto? Mas tem algumas igrejas aí que falam, ó, Deus falou para mim falar. Então, Guilherme, presbiteriano, calvinista, eu tenho todos os pés atrás com isso. Deus falou com você, como é que é a voz dele? Não é que é a voz dele, é que é uma coisa que veio do meu pensamento. Ah, então você não ouviu. Foi o teu pensamento, percebe? Vai cavucando, você vai tirando que de fato não foi uma voz. Ela quer muito aquilo e parece que ela está sendo orientada um pouco dela mesma. Né? Claro que Deus fala na palavra. Deus fala aqui. Aqui é a voz de Deus. Sempre quando a Bíblia é lida, na liturgia ou aqui, é Deus falando. Isso é Deus falando diretamente. Quando a Bíblia é lida, Deus fala. A questão é como é que a gente pega esse texto e fala, aplique para a minha vida agora. Porque a gente quer ser Samuel. E é esse o problema. Quem é você aqui nessa história? Eu sou Samuel. Se Deus chamar, eu vou ter que atender. Se você não é Eli, nem... Se não já teve alguma coisa que eu fico errando continuamente, e se Deus cansar e falar, ó, acabou, não quero mais conversa com você agora. Então, vai morrer. Então, a questão é, será que nós somos Samuel aqui? A ponto da aplicação ser diretamente essa? Se Deus falar com você, você responda. A questão é, o texto fala sobre a solução de Deus para o povo dele. Quem somos nós aqui? Nós somos Israel, que precisa de alguém para nos orientar. E no meio do caos, no meio de uma desorientação, Deus chama alguém. Mas aqui, nós estamos no Velho Testamento, que conforme Hebreus 1 tendo Deus outrora falado, de diversas maneiras, pelos pais, pelos profetas, por meio de diversas formas. Tinha visão aqui. Tinha Deus falando diretamente, aparecendo. Nós cremos que isso cessou, porque hoje Deus fala pelo Filho. Hebreus 1. Hoje fala pelo Filho. Então, esse é um dos textos básicos para nós dizermos. Se alguém falar, não, Deus apareceu no meu quarto e falou comigo. Não me peça para acreditar. Eu posso até respeitar a sua experiência, mas eu não sou obrigado a crer. Deus apareceu para você no seu quarto e falou com você. Porque eu tenho, na palavra de Deus, tendo Deus outrora falado pelos pais, pelos profetas, de várias maneiras, hoje, porém, nos fala pelo Filho. A palavra de Deus final é Jesus Cristo. Essa é a palavra final de Deus.
é Jesus Cristo. Então, como é que a gente lida com esse texto? Nós somos o Israel de Deus, o povo de Deus, que precisa ser orientado pela palavra. E Deus aqui levanta um profeta, da maneira que Deus fazia naquele período. Até porque se você for ser Samuel, se você é Samuel aqui, você tem que pegar todo o combo dele aí. O Senhor aparece a você, se manifesta a você. O que mais? Nenhuma das suas palavras cai por terra. Antes disso, tem que estar lá na casa do Senhor, cuidando e servindo. Tem que ser não deixar a lâmpada apagar, estava servindo só a Deus. Tem que ter o combo todo, porque aí você tem um contexto de que, olha só, você tem um sumo sacerdote corrupto, você tem um caos na religião, você tem um povo sem orientação de Deus, a palavra de Deus é rara. Não dá para falar, se Deus chamar, você fala, esse daqui. Eu não estou dizendo que Deus não chame pessoas para o ministério, como eu penso que me chamou, mas não foi uma voz que me chamou. Foi um entendimento processual em mim. E a igreja reconhecendo também, os presbíteros, o presbitério reconhecendo, tudo isso tem voz de Deus. Mas eu não ouvi uma voz de Deus dizer, Guilherme, agora você vai ser pastor. Não ouvi. Me perdoe, mas eu suspeito de quem disse que ouviu. Eu, Guilherme. Eu dou dois pés para trás e dizer, puxa, então a gente conversa. Porque é diferente aqui, irmãos. Então, Deus pode chamar para alguma coisa? Pode. Para ser missionário no lugar? Pode. Como é que você vai entender isso? De diversas maneiras. A igreja é uma forma de atestar isso. Esse chamado de Deus. Esse movimento interno que você tem mesmo. Tem que ter alguma coisa interna, mas tem que ser reconhecido externamente também. Então fica muito subjetivo, né? Então, pessoal, Deus me falou, viu? Se Deus me falou, acabou o assunto, não é? Preto no branco, se Deus me falou, acabou o assunto. Você não tem opinião alguma mais. Está tudo registrado aqui. Pois é, então a gente tem que lutar com isso. Se um dito profeta falar, Deus me falou, olhando para isso literalmente, eu não tenho mais o que falar. Porque é Deus falou. E infelizmente alguns se usam disso, Deus está me falando aqui, aí você tem uma autoridade gigantesca, dizendo que Deus falou, e contra ela, você está falando contra Deus, hein? Acabou, você colocou medo na pessoa, culpa, a pessoa manipula você como quer. Então, cuidado com esse texto. Se Deus chamar, ouça. Nós não somos Samuel. Samuel é alguém muito específico, irmãos, muito específico. Percebem? Deus chama ele como chamou Moisés. Deus aparece para Samuel num contexto em que a religião estava na lama, em que não tinha um sacerdote digno, em que o povo estava sem orientação de Deus, sem palavra, sem profecia, as visões eram raras. Você tem um contexto completamente diferente do seu hoje aqui, que você tem na tua língua a palavra de Deus. Não é rara, não. E você vai falar que você precisa ouvir Deus te chamar no meu nome. Não é essa a nossa aplicação. O texto fala de quem? De Deus. Deus está provendo solução para o seu povo. Como nós já temos visto até aqui. Deus está dando a solução para o povo. E agora Ele está dizendo, fui eu que chamei esse cara aí. Percebe que isso faz diferença nesse contexto? Fui eu que chamei. Quem está dando autoridade aqui para Samuel é o próprio Yahvé. Chamou de um mistério. Para mostrar que eu continuo fazendo como eu sempre fiz. Chamando de pessoas que não têm nenhuma condição. Assim como foi Sara, assim como foi Rebeca, Raquel. Eu estou chamando esse aqui da mesma forma. Para vocês verem que sou eu que estou chamando. Ele tem autoridade minha. Completamente diferente de hoje. Completamente diferente. O contexto é outro. Não dá para a gente pegar esse texto e transportar para a criança e falar, se Deus chamar você à noite, responda. Nossa, oração. Não é? Credo, você fala, credo. Porque assim, que voz é essa? Né? Percebe isso? Então cuidado com esse texto para não cair nesses perigos, tá bom? Vamos lá. Estrutura do nosso texto.
Aí. Do 1 ao 10, o chamado de Deus a Samuel, ele chama Samuel. Do 11 ao 15, a palavra de Deus a Samuel, é um juízo sobre a casa de Eli. Ok? Do 16 ao 18, Samuel transmite a palavra a Eli, Samuel cumpre a sua função. E os 3 últimos versículos, a confirmação e a aprovação de Samuel como profeta. Isso aqui é importantíssimo, esses últimos versículos, porque é o autor dizendo, ele foi confirmado. Nenhuma palavra dele caia por terra. Todo Israel confirmou, reconheceu, ele tinha autoridade, o Senhor aparecia a ele ainda, o Senhor se manifestava a ele. O texto está dizendo, ele tem autoridade de profeta, não duvide disso. Samuel é um profeta. Então, em toda a história, tem pessoas específicas para cumprir determinadas funções, como você falou em juízes. Sim. Não é? Ele foi chamado, Pronto. apesar de ser fulano, Deus chamou aquela pessoa porque ele tinha uma função específica naquele momento. Para cumprir. Assim é como Samuel. Em prol do povo, exatamente. Sobre o que o texto está falando? Deixa eu pegar o chamado Samuel. Isso. Você tem que colocar a palavra chamada aí, gente. Chamar aparece 11 vezes nesse texto. Você tem que colocar essa palavra aí. O texto está falando, coloquei aqui, sobre como Samuel foi chamado e confirmado como profeta. Você fala assim, escritor, você está falando sobre o quê? Eu estou falando agora, vou escrever sobre como Samuel foi chamado e confirmado profeta. É sobre isso que eu vou falar agora. E tem o nosso texto. No tempo em que não tinha a palavra de Deus, as visões eram raras, Deus chama o menino. Tá? E aí é isso que a gente vai destrinchar agora. Você ia falar isso? Apresenta, chamou, instituiu ele. Isso. E apresentou a Israel. Falou, esse aí. Ok, ó, pode estar dentro desse confirmado aqui, essa. Confirmado. Tá, ele está confirmado. Ele está confirmado. Não há dúvidas de que ele tem esse ofício. E assim, enquanto ele não morreu, Samuel ia tendo essa função de profeta. Mesmo enquanto ele era sacerdote. Ele era a boca de Deus. Samuel era a boca de Deus. Tá? O que o texto está dizendo sobre o que ele está falando? Olha só. O texto está dizendo que no tempo em que a palavra de Deus era rara em Israel, olha o contexto, gente. O Senhor chama o jovem Samuel quando ele dormia no tabernáculo. Pensando ser Eli quem o chamava, Samuel não reconhece por 3 vezes que é o Senhor quem estava chamando. Somente após a instrução de Eli, Samuel responde ao Senhor, que lhe diz palavras de juízo contra a casa de Eli. A pedido de Eli, Samuel lhe conta exatamente o que o Senhor havia falado, e Eli se conforma. Samuel é então reconhecido e confirmado como profeta em Israel, e o Senhor passa a se manifestar a ele em Siló. Esse é o resumo do texto. O que esse resumo diz? Deus levanta alguém, chamando pessoalmente, confirmando uma mensagem, e esse alguém é confirmado por todo Israel. Porque os versículos finais nos dizem, nenhuma palavra caiu em terra, o povo reconheceu, ele era conhecido, o Senhor se manifestava a ele. E aí que está o grande texto, a grande pergunta. Qual é o ensino? Se Deus chamar, responda. Não é esse o ensino. Vamos lá, o que esse texto me ensina? Por que esse texto está aí? Onde está? O que Deus quer me ensinar com esse texto, do chamado de Samuel? Perceba, não é sobre a gente. É sobre quem? É sobre Deus o ensino. Tendo essa dica, tenta completar. O texto me ensina que Deus, isso já muda a tua visão. E não que eu tenho que responder quando Deus me chamar. Eu posso até aplicar isso em algum momento, de fato. Mas o texto fala que Deus me ensina o que de Deus? Pensa no contexto. Pensa na necessidade. Que ele manda alguém para nos suprir as nossas necessidades. Ok, vamos desenvolver. Deus manda alguém. Deus manda alguém no tempo em que há necessidade. Ok, vamos desenvolver um pouco mais para ter mais a cara do nosso texto. Deus cumpre o que fala. Tudo
isso se ensina é com relação a Deus. Por que Deus chama Samuel? Um garoto em meio ao... Tinha um sacerdote ali. O contexto me diz, em um tempo de trevas. Percebe que no texto tem luz, tem alguém cego, tem alguém que as visões eram poucas. Em um tempo de trevas, o que Deus faz em prol do seu povo? Deus chama pessoas para orientar seu povo, para dar a palavra dele. Esse é o cerne do ensino. Em um tempo de trevas, mesmo em tempo de trevas, o Senhor continua a chamar e a levantar líderes fiéis para seu povo. Para quê? Para fazer conhecida a sua palavra. Esse texto nos mostra sobre a fidelidade de Deus em orientar seu povo pela palavra, mesmo em tempos onde você tem pastores, sacerdotes na lama espiritual. Deus continua a chamar a gente. O que eu coloco aqui, o chamado, vai ser diferente de Samuel. Deus não vai aparecer para alguém e dizer com a voz dele, fulano. Mas Deus, isso não muda o fato de Deus continua chamando pessoas, levantando líderes fiéis em meio a um momento de caos e trevas. Por que é importante o autor começar dizendo? Naqueles dias, não é à toa isso. É para a gente ver a necessidade que tinha de um profeta, de alguém que falasse a palavra de Deus. E como é que esse cara vai ser chamado e vai ter autoridade? Como? Se tem sacerdote, só se o próprio Yahvé chamar e dizer, é você. E você vai dar a mensagem para o sacerdote, que acabou. Percebe a ação de Deus? O texto fala sobre Deus, e não sobre, em primeiro lugar, você ouvindo a voz de Deus. Porque eu posso pregar em uma igreja, para um auditório cheio, e falar, pessoal, se Deus chamar você então, que ele chamou aqui para o ministério profético. Deus chamou todo mundo aqui para o ministério profético? Não. Porque nós estamos sendo pastores hoje? Não. Então, para muitos a mensagem não é para mim. Deus não me chamou para nada, então não vou falar nada. Percebe? Não é essa a mensagem. É sobre o Deus que, apesar da situação de trevas, Deus levanta pessoas fiéis para guiar o seu povo. Onde é que está Jesus aí? Ele é o que veio Olha aí. no meio das trevas e a luz, né? Para se guiar o povo. Jesus é o profeta por excelência. Jesus é o profeta por excelência. Olha lá. Jesus é o profeta levantado por Deus de forma final. Veio fazer conhecido e cumprir a palavra do Senhor. Quem mais poderia ser exemplo disso? Não é? Hebreus 1 é tendo Deus o tornou falado, hoje nos fala pelo Filho. A palavra final de Deus é Jesus Cristo. Jesus é o Samuel perfeito. Olha lá. Nenhuma das palavras dele deixou cair em terra, não é isso? A gente pode dizer isso sobre Jesus. Ele foi confirmado como profeta do Senhor e a palavra do Senhor se manifestava a ele. Jesus é o perfeito Samuel. Ele é o perfeito profeta. Eu coloquei aqui, Samuel era um menino, aí como Cristo, ele, como menino também, ele ensinava aos 12 anos, ótimo também. Tem uma questão aí de ensino, né? De um profeta. E ele, além de sacerdote, profeta, ele era rei. Ele era rei. Samuel foi o último juiz também. Então, Samuel faz essas três funções. Samuel era sacerdote, profeta e juiz. Não era rei, né? Jesus tem esses três ofícios também. Jaqueline? E Samuel foi o profeta mais novo? Teve o seu chamado mais... Então, eu não sei a idade de Jeremias. Ele fala assim, eu sou ainda uma criança. Jeremias, quando Deus chama Jeremias, ele fala, eu ainda sou uma criança. Precisava ler e ver o que dizem sobre a idade de Jeremias, mas também foi na juventude. Ele não queria, porque ele era muito novo. Aliás, Deus chama bastante gente que não quer, né? É, justamente para mostrar que... Até Moisés falou mesmo, manda outro. Eu disse... Jonas, então... Deus
sabendo o que ele ia fazer, o que os filhos iam fazer, mesmo assim, né? Ana deu Samuel para ele, justamente ele cuidar de Samuel, né? Educá-lo no caminho. Era aquele que tinha, naquele momento, era ele. Era ele. E Samuel foi levantado para dar a voz de juízo a ele. É isso mesmo, E soberania de olha que Deus. história, Ana foi ficou grávida e levou um menino para Eli sem ele pedir, né? Olha como que foi a história para Samuel ser levantado um profeta. É isso que o autor quer que a gente veja. Olha como Deus levanta o profeta. Olha a volta que foi. A volta que dá. Podia ter levantado, mas nasceu neném, a mãe deu pro templo. Tinha uma questão de humilhação. Ele está ensinando Ele deu tudo uma isso. volta, É isso né, aí. para fazer uma coisa que podia ter feito. Preparação. Mulher da Fiana Pastora. O tempo, vendo o que é errado, em meio de caos errado, de caos moral, ele está sendo levantado. Você escreveu isso aqui? Mas como é que O abalou. Isso. Exatamente. O Senhor está soberanamente guiando alguém em favor do seu povo. Isso diz muito sobre o nosso Deus. Ele é fiel. Ele vai levar a cabo o seu povo. Apesar dos Elis, Hófnis e Finés que tem, o Senhor vai chamar pessoas ainda fiéis para que a palavra dele seja acatada. Isso é uma segurança para nós, irmãos. O Senhor chama ainda. Não vai deixar a sua igreja em caos. Não vai deixar. Porque a igreja é dele, não é minha. Ele é fiel. Graças a Deus por isso. Vamos encerrar? Vamos ficar em pé? Então, se ouviu uma voz essa noite, pode ficar em pé. Se ouviu uma voz essa noite, vai perguntar para a tua esposa.